O que é consultoria então, hein? Você sabe o que é? Pois eu vou lhe dizer, aqui na frente desse rio, um dos rios com maior volume de água do mundo, dizem que é o terceiro rio com maior volume de água do planeta Terra. Ao longo dos milhares de anos de existência da humanidade, os governos, as empresas, todo tipo de organização tem buscado ajuda, orientação, conselho de pessoas que são especializadas em algo ou alguma coisa, né? Ou seja, cada vez mais ao longo do tempo se especializou, algumas pessoas se especializaram para poder trazer o seu conhecimento e contribuir na evolução das organizações. A consultoria moderna, ou seja, a consultoria como a gente entende hoje, ela surge lá pela segunda metade na metade do século XIX para a segunda metade, século XIX, início do século XX, com a Revolução Industrial. Por quê? Porque com a Revolução Industrial, a produção em massa, mais uma vez Revolução Industrial, toda hora a gente ouve falar em Revolução Industrial para tudo nessa vida, né? E imagina daqui uns 100 anos, as pessoas não vão falar, além da Revolução Industrial, vão falar da revolução do conhecimento, da informática, enfim, a que nós vivenciamos hoje, da internet, das coisas, enfim. Então o que acontece? Nesse período, as empresas desenvolvendo cada vez mais seus maquinários, seus processos de produção para fazer em grande volume as mercadorias, acabam buscando especialistas, pessoas que entendem mais de determinados assuntos, determinadas áreas, para poder auxiliar no seu desenvolvimento, né? Então, é aí que você tem a consultoria mais próxima do que a gente entende hoje, surgindo nesse período. Aqui eu vou mostrar para você, ó, essa tabela aqui, esse gráfico, na verdade, que aparece agora na sua tela. Aqui você tem uma interessante evolução do que se entende como o surgimento de algumas empresas, os impactos. Eu não vou falar detalhadamente porque você, como está assistindo no celular, tablet, notebook, talvez até na geladeira, não sei, você pode pausar, dar uma parada no vídeo e olhar cada tópico, cada momento, né? Desde 1886, com a primeira empresa de consultoria, até o que nós temos hoje, que vão sendo desenvolvidas cada vez mais empresas de consultorias devido às complexidades que surgem tributária, fiscal, e aí a necessidade de empresas que consigam auxiliar as organizações nesse sentido, né? Bom, outro aspecto importante da gente considerar quanto à consultoria é que a consultoria, diante do que eu acabei de falar, consiste justamente num serviço que é especializado. Esse serviço é oferecido por um profissional, por uma empresa que entende daquela área e que, portanto, vai auxiliar a empresa a desenvolver suas atividades com melhor impacto devido à sua necessidade, né? Então, a consultoria ela vai ser realizada por meio dessa empresa ou dessa pessoa que vai fazer um diagnóstico, vai ver como é que funciona a empresa, qual é a sua necessidade, o que realmente acontece, porque muitas vezes o cliente identifica uma necessidade, fala que ele precisa resolver um problema, que ele acha que resolve de um jeito, e aí por meio do diagnóstico o consultor identifica que nem sempre a causa daquele problema é aquilo que o cliente imagina, então aponta o melhor caminho. É mais ou menos tipo uma anamnese que se faz na medicina. Esse diagnóstico em cima dos processos, da organização, vai possibilitar com que o consultor consiga apontar soluções necessárias e também ações de melhoria. Nem sempre a consultoria ela é contratada porque há um problema. Às vezes a empresa quer apenas melhorar, quer aperfeiçoar o que já tem. E aí o consultor vai conseguir ajudar. Então o trabalho do consultor consiste essencialmente em entrar na empresa, identificar esses problemas, essas necessidades, levantar as informações. Aí há a necessidade do cliente ter total confiança e transparência para com o consultor, pois o consultor ele precisará ter acesso a informações e sem a transparência e a confiança ele não terá acesso a essas informações, e aí você poder implementar essas práticas. Então qual que é a função do consultor? Para que ele serve, né? Ele serve para ajudar na tomada de decisão, porque como ele faz o diagnóstico, como ele entende mais daquela área, como ele é uma pessoa especializada, ele consegue apontar qual é o melhor caminho para a empresa. Lembrando que sempre a decisão final é do cliente, é de quem contratou a consultoria. Então o consultor não necessariamente irá executar. Na verdade, quem executa
a solução definida, quem executa, quem faz as atividades no dia a dia não é o consultor, são os funcionários ou um assessor que atua dentro da empresa, né? Então aqui alguns pontos interessantes, né, que eu levantei aqui para não esquecer de nenhum e que eu acho que são muito importantes para você entender o papel do consultor. Primeiro, diagnosticar problemas, né? Isso eu já falei, né? Então, aquilo que a empresa tem de problema ou daquilo que a empresa pode melhorar ainda mais, que já existe, definir junto com o cliente, né? Ele vai reunir com o cliente depois do diagnóstico, depois de todas as análises, vai falar, olha cliente, eu acho que a gente pode resolver o problema ou melhorar dessa forma, né? E aí junto com o cliente define essas soluções ou melhorias. Vai definir metas, né? Então, a consultoria não é apenas dizer o que deve ser feito, mas definir como é que vai ser mensurado os resultados, né, para o cliente, após ao término da consultoria, a implementação das ações, conseguir verificar se realmente está conseguindo o seu êxito, o resultado, além de traçar os caminhos para que esse cliente alcance o resultado, né? Então, como eu já comecei a deixar claro para você, consultoria é diferente de assessoria. Tem gente que fala consultor externo e consultor interno. O consultor interno nada mais é do que um assessor. Qual é a diferença de um para o outro? Bom, eu costumo dizer sempre o seguinte, o consultor externo, né, o consultor que ele é contratado para fazer um trabalho pontual na empresa, ele não bate cartão, né? Então, assim, ele é chamado para fazer o trabalho, ele vai lá, faz o trabalho e vai embora. Ele tem um período de existência dentro da empresa. O assessor não, o assessor é um funcionário, um profissional que é contratado por tempo indeterminado e ele fica lá até o tempo em que a empresa decidir que não é mais necessário. Então, consultor, ele mostra soluções, mas não pratica, ele não executa as soluções que ele mostra. Já o assessor, ele vai executar realmente, por ser um funcionário, as soluções para poder resolver aquele problema que foi identificado anteriormente. A consultoria, ela é uma orientação, né? Então você cobra um valor para poder fazer essa orientação. Já o assessor ou o consultor interno é alguém que é funcionário, que trabalha já dentro da empresa. O consultor, a função dele é por um tempo determinado, ele trabalha por um projeto, então ele é contratado para executar um projeto. Então, um prazo de início, fim, resultado já pré-estabelecido, o que ele deve entregar para terminar o serviço. Já o assessor não, o assessor está dentro da empresa e ele faz parte de todos os planejamentos, execuções e ações da empresa, né? E aí qual área que você pode fazer consultoria? Cara, são várias as áreas, as mais variadas áreas. Pode ser marketing, financeira, qualidade, processos, recursos humanos, tecnologia da informação, processos, se eu não falei, já falei, falo de novo, negócio, sustentabilidade, enfim, é uma infinidade, né? E como é que funciona então a consultoria? Bom, a consultoria funciona é o seguinte processo, né? Primeiro, é feita a captação. Então, a empresa de consultoria vai captar seus clientes, para aqueles que vai fazer o trabalho. Faz uma reunião inicial com aquele potencial cliente, né? Para identificar o que o cliente está precisando, como é que funciona, alinhar, caso seja feito o contrato, que é o passo posterior, as expectativas, né? Então o cliente tem uma expectativa e a consultoria vai falar, isso eu faço, isso eu não faço, a coisa funciona assim, assado, né? Enfim, deixa tudo claro. Faz-se o contrato, que é o terceiro passo. Depois do contrato, parte-se para o início da atividade, que é fazer o diagnóstico, ou seja, levantar as informações relacionadas à área que foi feito o contrato da consultoria, para poder identificar qual é o real problema do cliente, né? Qual que é o problema que o cliente realmente tem, né? É diferente o problema que o cliente pensa que tem para o problema que ele realmente tem, né? Muitas vezes na própria reunião inicial você já consegue identificar que ele imagina uma solução e você já até, às vezes, já aconteceu até comigo mesmo, de eu falar, olha, pode ser que isso que você está pensando não seja o problema pode ser, eu até às vezes falo, pode ser tal coisa, mas a gente vai descobrir. Vamos descobrir se é isso que você está pensando, se é isso que eu estou pensando, ou uma terceira coisa. Então, vamos com calma, não vamos pensar em resolver algo que a gente ainda não tem certeza. Depois do diagnóstico, que é o quarto passo, vai-se para o plano de ação. O que é o plano de ação? O plano de ação é nada mais, nada menos do que você definir o que será feito, como será feito, quais resultados se espera, né? Isso é a reunião com o cliente. Então, com o cliente você vai definir os caminhos que serão seguidos, né? Como é que será executada a atividade para resolver aquele problema identificado ou para melhorar aquele processo, aquela situação que já era boa, mas quer ficar melhor.
E o término da consultoria se dá com o relatório final. Então o relatório final você entrega para o cliente. Nesse relatório tem o diagnóstico, tem o resumo das reuniões, tem lá justamente o plano de ação, né, com os passos que vai se seguir. O plano de ação é o que, como, quando, onde, quem, quanto. Pode ser o 5W2H, que é uma ferramenta muito boa para se fazer o plano de ação, né? Aí termina a consultoria. Às vezes você pode ter relatórios parciais. Então, por exemplo, dependendo do tamanho do projeto, do tamanho da consultoria, né? Que você está executando, o barquinho passou aqui, mas não deu para você ver. Ou você conseguiu ver? Bom, não sei, tá aí o barquinho. Mas enfim, dependendo do tempo da consultoria, do tamanho do projeto, você pode ter relatórios parciais, né? Por exemplo, você pode ter um relatório após o diagnóstico. Você reúne com o cliente e fala, o diagnóstico nos apontou isso. Aí, por exemplo, você faz workshops, uma empresa com muitos funcionários, você faz um relatório após os workshops, você faz uma metodologia Metaplan, por exemplo, para poder encontrar umas soluções, faz um relatório após a metodologia Metaplan, aí depois o plano de ação e aí o relatório final. Então, assim, vai depender muito de como é que funciona. Então tem que ter clareza de como será feita essa consultoria, como você vai executar para poder definir com clareza os relatórios. Esses relatórios que você vai entregar, você tem que deixar já claro lá no contrato, né? Então, aí aqui, ó, algumas questões que eu listei aqui que pode ser que eu não tenha falado ainda. Primeiro, quanto à captação. Como você vai atrair os clientes, é isso que você tem que pensar. Se você não tem nenhum cliente, como é que você vai fazer para ter cliente? Você vai cobrar, vai ser pro bono, ou seja, vai ser gratuito. Eu estou começando a fazer consultoria, nunca atendi ninguém, está difícil arrumar cliente. Faz de graça. Aí você vai começar a ter os seus casos de sucesso, os famosos cases, que as pessoas tanto falam, né? E aí você vai ter, então, como ter uma possibilidade maior de alcançar resultados. Bom, a reunião inicial é para você apresentar a metodologia, que eu havia esquecido de falar, né? Então a metodologia é importante nessa reunião inicial. Então você vai entender, vai alinhar as expectativas, vai dizer, olha, o nosso processo nessa consultoria vai ser assim, assim, assado, né? O prazo que você vai levar para executar a consultoria, como é que vai entregar, os passos, né? Enfim. O contrato, aí você já vai ter que ter clareza consigo mesmo do que você vai gastar. Então você já bota no contrato quanto que ele vai pagar, mas para cobrir os seus custos, né? E no contrato entra quando começa e quando termina o seu trabalho como consultor na empresa. É que nem eu brinco, você tem data de validade quando faz a consultoria. Então tem um determinado dia que você não faz mais nada, você está fora da empresa. Então você tem que executar dentro daquele prazo, dentro do contrato vigente para ter o melhor resultado. É lógico que pode ocorrer excepcionalidades, né? Por exemplo, na época da pandemia, eu estava fazendo algumas consultorias, veio a pandemia, a gente teve que rever tudo que estava sendo executado, planejado, a gente tinha um planejamento já sendo finalizado. Aí com a pandemia tivemos que fazer um reboot, né? Tivemos que rever tudo. Ainda depois fiquei internado, como você pode ver lá no vídeo inicial, principal do canal aqui do YouTube, né? Então eu fiquei internado e tive que fazer um outro reboot de novo para terminar as consultorias que não consegui terminar antes da minha internação na época da pandemia, né? O diagnóstico. Como que você vai levantar a real necessidade? Você tem que ter conhecimento, você tem que entender da área para poder desenhar as ferramentas que utilizará no diagnóstico, as técnicas, você tem que ter tudo isso muito claro para executar e alcançar realmente o resultado que você espera entender lá no diagnóstico. O plano de ação é depois do diagnóstico e você vai apontar soluções. E o relatório final eu já falei. Bom, em essência é isso. Nas referências eu coloco aqui embaixo na descrição os livros, artigos e vários materiais que você pode ler mais sobre o assunto. Você pode também clicar no link para o Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, LinkedIn e se informar cada vez mais. Espero você numa próxima. Até mais.